Olá, colegas de profissão e futuros terapeutas. Bem-vindos a mais uma análise nossa aqui no canal. Hoje a gente vai explorar um tema crucial para a nossa área, a integração de tecnologias na prática clínica logoterapêutica, com foco total em como encontrar sentido na vida no meio das adversidades. A ideia desta exposição é desmistificar a tecnologia, que muita gente ainda enxerga como uma barreira, e entender como ela pode ser uma baita aliada na busca por sentido, especialmente nesses tempos de tantas incertezas que estamos vivendo. Para guiar o nosso raciocínio de forma bem dinâmica, o roteiro de hoje passa por 5 pontos. Primeiro, vamos ver o vazio existencial moderno. Depois, universitários e a pandemia. O terceiro ponto aborda as tecnologias como aliadas clínicas. Em seguida, o autodistanciamento e a autotranscendência digitais. E a gente fecha com a inovação e o encontro humano. Vamos direto ao nosso primeiro ponto, o vazio existencial moderno. É fundamental compreendermos o cenário clínico atual em que estamos inseridos. Olha só, a gente sabe que hoje, na prática clínica, existe uma dualidade muito nítida quando o assunto é ferramenta digital. Do lado esquerdo, a gente tem a tecnologia agindo puramente como um anestésico para esse vazio existencial todo. É aquele uso completamente focado na fuga da realidade, que acaba gerando um tédio crônico e um isolamento gigante. Mas, virando a moeda para o lado direito, a gente vê uma mudança de paradigma que é incrível. Essa mesma tecnologia tem um potencial absurdo para funcionar como uma ponte terapêutica, facilitando uma comunicação que tem significado de verdade, ajudando no monitoramento ativo das emoções e criando redes de suporte virtuais que literalmente salvam vidas. E aí surge aquela que é talvez a grande pergunta de $1 milhão na clínica atual. Como a gente intervém de forma eficaz quando o paciente usa a tela do celular como um verdadeiro escudo contra a realidade? Para dar materialidade a isso, vamos para a parte 2. Universitários e a pandemia. Um estudo de caso clínico bem real dessa nossa crise moderna. Pensem bem no que aconteceu. De um dia para o outro, os estudantes universitários tiveram que enfiar a vida acadêmica, pessoal e emocional inteira dentro de uma única interface digital. O quarto do estudante virou a sala de aula, o refeitório, o espaço de lazer, tudo ali mediado por uma tela brilhante. É literalmente a receita perfeita para o esgotamento extremo. E os dados não mentem sobre a gravidade desse cenário. Tivemos um salto global de 25% nos casos de ansiedade e depressão. Tudo isso impulsionado por um isolamento social muito profundo e uma perda drástica da rotina. E o medo e a incerteza geraram uma compulsão digital em níveis sem precedentes. Na clínica, a gente percebia claramente que os pacientes não estavam só navegando na internet de bobeira. Eles estavam tentando sobreviver emocionalmente a um trauma coletivo muito pesado. Então, a grande sacada aqui é a seguinte: exatamente no pico dessa crise, que o conceito do Viktor Frankl sobre a vontade de sentido entra como uma âncora psicológica vital. A literatura científica nos mostra claramente que encontrar um sentido atua como o principal fator de proteção. É o que garante aquela resiliência essencial para a gente suportar e conseguir sair do outro lado desse esgotamento moderno. O que nos leva à parte 3, tecnologias como aliadas clínicas. É o momento de ressignificarmos de vez esse dilema digital. A pesquisa mais recente e inovadora na nossa área está apontando para o sucesso da integração de ferramentas digitais super específicas. A gente tem plataformas de telesaúde como o Talkspace e o BetterHelp, que simplesmente derrubaram as paredes dos consultórios. Tem aplicativos de monitoramento emocional, como o Wobet e o Moodfit, que ajudam a mapear o que o paciente sente no dia a dia. E não para por aí, tá? A realidade virtual já vem sendo muito explorada para terapia de exposição, enquanto a inteligência artificial começa a dar recomendações clínicas em tempo real e fóruns de apoio como o SetCups criam comunidades vitais. E a literatura atual confirma algo tranquilador. Quando a gente usa essas ferramentas de forma sistemática e bem planejada, isso não isola a pessoa, muito pelo contrário. A tecnologia acaba democratizando o acesso ao cuidado emocional, levando acolhimento existencial para quem, de outra forma, talvez jamais chegasse perto da terapia. Vamos então para a parte 4. Autodistanciamento e autotranscendência digitais. Basicamente, a logoterapia na prática em pura ação. O que é mais fascinante nessa integração é como ela dá vida à teoria. O autodistanciamento, por exemplo, é aquela nossa capacidade incrível de dar um passo para trás e observar nós mesmos e os nossos sintomas de fora. Então, quando um paciente usa um aplicativo para registrar o humor e os padrões emocionais dele de forma estruturada, ele não está só preenchendo um diário, ele está treinando essa habilidade.
Ele para de ser engolido pela angústia e passa a observá-la de forma muito mais objetiva. Já o segundo recurso, a autotranscendência, é aquela capacidade de ir além de si, de sair da própria bolha de sofrimento e focar a atenção em algo ou alguém no mundo. No ambiente digital, os fóruns de suporte facilitam isso lindamente. Quando um jovem apoia colegas que estão passando pela mesma dor, ele foca nessa humanidade compartilhada. Ele encontra sentido justamente na hora em que ampara o próximo. Mas afinal, como a gente constrói isso na prática? São 3 passos básicos. Passo 1. Monitorar os hábitos para gerar consciência plena. Passo 2. Aplicar a técnica da derreflexão. A gente usa a tecnologia não para olhar obsessivamente para a dor, mas para quebrar aquele ciclo de ruminação mental via aplicativos. E o passo 3. Conectar esse paciente a tarefas e valores externos que tenham significado de verdade. No fim das contas, usar a tela do celular como uma catapulta para viver ao mundo real lá fora. Chegando à nossa parte final, a parte 5, inovação e o encontro humano. O verdadeiro núcleo ético de toda a nossa prática clínica. A gente precisa ter sabedoria do Viktor Frankl como um norte. Nenhuma técnica, nenhum aplicativo inovador e nenhum algoritmo de inteligência artificial vai conseguir substituir o poder profundo que tem uma relação humana autêntica entre terapeuta e paciente. As ferramentas limpam um terreno, mas é o encontro real entre 2 pessoas que faz a verdadeira transformação acontecer. Como futuros terapeutas e jovens profissionais navegando de frente nesta era digital, o nosso desafio definitivo é exatamente este: como integrar toda essa inovação para garantir que ela revele e jamais esconda a singularidade humana de cada paciente que cruza o nosso caminho. Fica sempre a reflexão de que a tecnologia é só um meio, o sentido de fato é o destino. Muito obrigado por acompanharem esta nossa exposição clínica de hoje. Se essa análise fez sentido e agregou algo à prática de vocês, por favor, compartilhem com outros colegas da área. Deixem suas dúvidas ou percepções sobre casos clínicos aqui nos comentários e não esqueçam de seguir o canal para não perderem os nossos próximos programas. Um grande abraço e até a próxima!